Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre o tema da imigração chinesa no Brasil, olhando mais o período contemporâneo, né? Então, ela complementa aquela nossa aula lá no início do curso, que falava do século XIX, das primeiras levas de chineses, né? Aqueles que vieram trabalhar na agricultura brasileira, primeiro com Dom João VI, ainda pensando na possibilidade de um Brasil produtor de chá, né? E depois, no século XIX, no final do século XIX, como substitutos da mão de obra escrava. Né? O que a gente vai ver hoje é um panorama histórico mais concentrado na imigração recente, já de uma China mais globalizada em termos econômicos, né? Muitos executivos que estão vindo para cá, coisas assim. Bom, vamos começar com alguns números, né? O percentual de brasileiros que tem ascendência asiática é muito pequeno, ele está em torno de 1%. E a maioria desses brasileiros são de origem japonesa. Né? Então, a gente está falando de alguma coisa em torno de 2 milhões de brasileiros que têm ali pais, ou avós, ou bisavós que vieram da Ásia, sobretudo do Japão, que é a maior colônia que a gente tem aqui no Brasil. E até como a gente conversava numa outra aula, né, o Otávio dando ali o depoimento dele de passear pelo bairro da Liberdade, é uma memória, inclusive, que está em disputa com outros imaginários asiáticos no Brasil. Imaginário chinês, coreano, né? Os japoneses, claro, têm uma percepção muito maior. É até uma coisa que os meus amigos chineses às vezes comentam, né? Até meio irritados, né? Que quando as pessoas percebem que eles não são brasileiros, em geral elas acham que eles são japoneses. Vocês são japoneses e tal. E eles não gostam muito disso, né? Eles ficam um tanto irritados, inclusive por conta dessa fortíssima rivalidade política, histórica, entre a China e o Japão. E se a gente olhar os chineses no Brasil e os seus descendentes, quer dizer, a estimativa é que nós estamos falando de um grupo em torno de 300 mil pessoas. Quer dizer, 300 mil pessoas num universo de mais de 200 milhões de habitantes não é muita gente. O que a gente está falando é de um grupo relativamente pequeno, né? A título de comparação, nos Estados Unidos, a gente tem alguma coisa em torno de 5% dos americanos que têm ascendência asiática. Chinesa, japonesa, indiana, coreana, vietnamita. Então, é um grupo muito maior, em torno de 15 milhões de pessoas, e muito mais diverso também nas suas origens étnicas, culturais, do que os asiáticos aqui no Brasil. E esses 300 mil chineses ou descendentes de chineses que nós temos no Brasil estão muito concentrados na região sudeste, em especial no estado de São Paulo. As maiores colônias que a gente tem por aqui estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Um pouco também no Paraná, alguma coisa em outros estados, mas sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tem uma concentração geográfica muito expressiva. E a gente vai ver, eu vou argumentar com vocês ao longo dessa aula, né? Como São Paulo é a mais cosmopolita das cidades brasileiras. E como a gente tem em São Paulo uma presença geográfica, né, no próprio tecido urbano dessas comunidades, que a gente não tem no Rio de Janeiro. Bom, a migração chinesa que veio para o Brasil ao longo do século XX, também no século XIX, é uma migração muito concentrada nas províncias do sul da China, na província de Guangdong, na província de Zhejiang e em Taiwan também. Tem uma razão para isso, isso não aconteceu por acaso. Né? Essas províncias, historicamente, são as regiões da China com a maior ligação com o comércio internacional. Já há vários séculos, né, a gente tem ali uma relação dessas regiões com as grandes redes globais de comércio, de investimento. Né? Lembro do que eu dizia na primeira aula, né? Como que tomar um prato de sopa em Guangdong é fazer um pouco essa viagem pelo comércio internacional, pela história do comércio internacional. É um prato de sopa que pode ter milho, que pode ter aipim, né?
quer dizer, ingredientes típicos da América Latina, mas que encontraram seu caminho até a culinária chinesa. E essa imigração chinesa que veio para o Brasil no século XX, ela acabou ficando muito voltada para criar pequenas lojas, né, pequenos estabelecimentos comerciais nas áreas populares das grandes cidades. Então, qual é o estereótipo desse pequeno comerciante chinês no Brasil? É um comerciante que abriu uma tinturaria, uma loja de pastéis, uma lojinha de pequenos produtos para presentes, né? Produtos baratos, e que você encontraria esse comércio em regiões como a Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, ou como a 25 de Março, em São Paulo. Esse estereótipo não nasceu à toa, né? Ele está baseado, em alguma medida, né? Nessa experiência histórica. Mas, ao mesmo tempo, também, ele não dá conta da complexidade, muitas vezes, que é essa imigração. Por exemplo, a minha professora de mandarim já me contou histórias de que, às vezes, ela vai nessas pastelarias do centro do Rio e começa a falar o mandarim, né, o putonghua, a língua comum, e os donos não entendem, porque eles só falam o dialeto, ou eles só falam cantonês. Né? Então, muitas pessoas mais pobres e tal, que não tinham ainda, né, o domínio da língua comum, né, do mandarim escolar, digamos assim. Uma outra curiosidade é que esse pastel que os chineses vendem aqui no Brasil, né, é um produto tipicamente brasileiro. Você não tem um pastel como aquele na China. Você tem alguma coisa parecida, que é mais semelhante ao ravioli, digamos assim, é um pastel recheado, mas essa, digamos, típica pastelaria chinesa aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, já é o comerciante chinês adaptado a essa nossa realidade local. Né? Na mesma medida também, algumas coisas que nós associamos tradicionalmente à cultura chinesa, como o biscoito da sorte, né? Aquele biscoito ali que você quebra e dentro tem um bilhetinho, alguma frase edificante e tal, isso não é também da culinária chinesa. Isso é algo dos comerciantes chineses nos Estados Unidos, que acabou se desdobrando também aqui para o Brasil, né? Acabou chegando também por aqui. E antes que vocês me perguntem, a rede China Inbox não é culinária chinesa. É alguma outra coisa que apresenta uma vaga semelhança com a cultura chinesa. Mas não vale como uma experiência cultural chinesa. E, bem, o que aconteceu com esses imigrantes chineses que vieram para cá e estabeleceram seu pequeno comércio? Estou falando aí principalmente pós-Revolução Chinesa, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Então, são grupos que estão escapando ali daqueles conflitos políticos na China, que estão escapando da pobreza mesmo, né? Que dominava a China naquele período. E esses grupos vão ascender socialmente muito rápidos no Brasil, principalmente por meio da educação. Então, seus filhos, em geral, vão estudar em ótimas escolas, em ótimas universidades, e, por meio desse capital educacional, vão ascender socialmente no Brasil. E a gente pode até mensurar um pouco, né, essa ascensão social pelos próprios bairros nos quais vivem essas comunidades chinesas por aqui. Nós não temos no Rio de Janeiro uma Chinatown, ou nós não temos nada no Rio de Janeiro parecido com o bairro da Liberdade, em São Paulo. O que nós temos aqui é uma concentração desse comércio chinês no centro da cidade e uma certa concentração residencial de chineses no bairro da Tijuca. Não chega a caracterizar a Tijuca como uma Chinatown, mas vocês vão encontrar lá alguns dos melhores restaurantes chineses no Rio de Janeiro. Vocês vão encontrar uma associação, né, cultural chinesa, inclusive agora tem uma pracinha, né, tem toda uma decoração ali criada pela Prefeitura do Rio. E se vocês olharem as escolas privadas do bairro,
vocês vão ver também que muitas delas têm numerosas famílias chinesas, né? A título de curiosidade, a minha sobrinha mais velha estuda numa escola, né, na Tijuca, e ela tem muitas coleguinhas chinesas na turma dela, né, porque reflete um pouco esse perfil demográfico do bairro, né? Então, é esse imigrante que chegou aqui numa situação de pobreza, mas ele ascendeu socialmente e ele e os seus filhos já desfrutam de um padrão de vida de classe média. Eles já estão ali inseridos, né, nessa sociedade brasileira, sem que tenham formado um gueto, né, específico. Agora, desde os anos 90, a gente tem uma nova onda migratória chinesa no Brasil. E essa nova onda é mais diversificada, né? Ela tem mais nuances do que aquela migração tradicional. E, primeiro, ela acompanha o que tem sido a expansão dos negócios da China no plano internacional. Então, ela reflete, por exemplo, essa presença internacional mais forte das empresas chinesas. E ela está muito baseada nessas redes migratórias que já existiam. Em muitos casos, esse imigrante chinês que já estava aqui há alguns anos vai trazer para o Brasil a sua família. Vai trazer um sobrinho, vai trazer um primo, vai trazer ali, né, alguém que está querendo ganhar a vida aqui no Brasil e que vem ajudá-lo nos negócios da família, vem ajudá-lo na loja, vem ajudá-lo no comércio e se instala aqui pelo Rio de Janeiro. Mas, além dessa onda, né, digamos, né, dos parentes de quem já está aqui estabelecido, a gente vai ter também um imigrante mais qualificado, um imigrante com maior renda, que está vindo para cá para trabalhar nas multinacionais chinesas. Então, nós não estamos mais apenas, né, naquele estereótipo do dono da pastelaria, do dono da lojinha de presentes, né? É alguma coisa que já ficou mais elaborada, que já ficou mais diversa. Como, aliás, a gente tem visto também essa mudança na demografia do migrante chinês em outras partes do mundo. O grande local, a grande região da imigração chinesa é o Sudeste Asiático. É ali que a gente tem realmente uma concentração de chineses muito grande. Em menor grau, os Estados Unidos e a Europa. Tem uma tradição longa de comunidades chinesas na América Latina, que remonta ao período colonial, mas ela não é muito numerosa, ela não é muito grande, ela não é muito expressiva. Bom, o grande local, né, para quem quer fazer um trabalho de campo, né, para quem quer ver de perto, né, como é que funcionam essas comunidades migratórias chinesas aqui no Brasil, é caminhar pela Rua 25 de Março, em São Paulo. É a grande rua do comércio popular paulistano. Ela é maior, ela é mais abrangente do que do que a Rua da Alfândega, aqui no Rio de Janeiro. E, assim como na Rua da Alfândega, tem uma longa tradição de lojas que foram criadas por imigrantes. No passado, sobretudo imigrantes judeus ou árabes, mais recentemente imigrantes chineses, imigrantes coreanos. Então, é uma rua muito cosmopolita. Vocês vão ver, por exemplo, panfletos e cartazes em vários idiomas. Vocês vão ter pessoas ali com várias referências culturais diferentes. E essas lojas são quase sempre negócios familiares que funcionam, né, com base aí nessa rede de várias gerações da mesma família que estão colaborando naquele negócio. Agora, em São Paulo, essas lojas têm também uma ligação direta com os grandes mercados atacadistas na própria China. Quer dizer, em muitos casos, esses comerciantes chineses vão à China, compram os produtos nesses grandes mercados do atacado chinês e revendem barato aqui no Brasil. Tem uma cadeia de comércio, de relações pessoais, né, que une diretamente as cidades chinesas com esse comércio popular em São Paulo. Eu não sei se é assim na Rua da Alfândega. Não tenho essas informações para a Rua da Alfândega aqui no Rio.
mas em São Paulo é. E em São Paulo também é comum que nos arredores da 25 de março existam ali grandes pátios de estacionamento com ônibus de turismo que param por ali. Esses ônibus vêm do interior do Brasil, ocasionalmente até do Nordeste, param em São Paulo, são comerciantes também, né? Eles compram as suas mercadorias na 25 de março e levam para revender nas suas cidades. Quer dizer, ou seja, a gente está falando aí de uma rede de comércio global que vai desde o interior do Brasil até os mercados atacadistas na China. É uma espécie de globalização vinda por baixo. Ela não é aquela globalização das multinacionais, dos executivos, né? Mas ela é uma globalização que está presente no cotidiano das pessoas. Né? Ela é uma globalização que está ali dentro do que cada um pode fazer. E ela tem um impacto direto na vida das pessoas. Né? E ela mobiliza negócios, ela mobiliza comércio. Né? Então, é uma experiência muito interessante. Então, se vocês forem a São Paulo em algum momento, eu recomendo muito que vocês façam essa visita ao bairro da Liberdade, né? Passeiem por ali, vejam todas aquelas diferenças, toda aquela experiência cultural, e que depois vocês estiquem para um passeio pela 25 de março, para conhecer ali como que se dá essa globalização vista por baixo. E, bom, o que eu estava falando sobre essa questão do atacado, né? A grande fonte, né, desse comércio popular brasileiro na China é uma cidade chamada Yiwu, uma cidade que fica próxima de Xangai. E ela é um grande centro para esse comércio de grande escala, de brinquedos, de produtos de decoração, desses produtos baratos que você vai comprar numa lojinha de presentes, né? E para vocês terem uma ideia, tem estimativas de que a maior parte dos adereços do Carnaval do Rio de Janeiro vem de Yiwu. Uma boa parte do Carnaval do Rio é made in China, né? E vem exatamente dessa cidade. Então, tem ali toda uma lógica, né, de redes comerciais que é muito interessante. E essas redes vêm também, além de virem da própria China, elas também se abastecem com muita frequência no Paraguai. O Paraguai também é um elo importante dentro dessas grandes redes de comércio envolvendo o Brasil e a China. Então, assim como você tem o comerciante chinês aqui no Brasil, que vai estar importando um container lá via Xangai, né, trazendo todo esse material, você tem também esse comerciante chinês que não vai tão longe, ele vai até o Paraguai, ele vai até a Ciudad del Este, né, vai se abastecer por lá, vai comprar esses produtos também a um preço muito baixo e revender aqui no Brasil. Tem uma antropóloga brasileira chamada Rosana Pinheiro Machado, que escreveu um livro brilhante sobre esse comércio. Ela fez um trabalho de campo que pega os camelôs em Porto Alegre, né, que é a cidade de origem dela, esse comércio chinês no Paraguai e as fábricas na própria China. Esse comércio triangular. Né? E ela mostra, entre outras coisas, que é um comércio que oscila muito de acordo com as leis brasileiras de combate à pirataria. Então, nos momentos em que essa repressão à pirataria está mais forte aqui no Brasil, não vai ter também essas importações do Paraguai. No momento em que há um certo relaxamento dessa repressão à pirataria no Brasil, esse comércio vai vir em grande escala. Né? Então, tem uma série de fatores, né, que estão aí influenciando por que se vai comprar num lugar e não no outro. Né? Não é só a questão da oferta e da procura, tem também essa dimensão política mais ampla, né? E como que ela afeta o cálculo desses comerciantes. E esse comércio depende dessas redes migratórias.
ele depende desses grandes laços familiares para funcionar. Então, acho que eu já mencionei para vocês em outras aulas a importância do que os chineses chamam de guanxi. O guanxi significa, em português, relações. Então, por exemplo, relações internacionais é guadi guanxi. Mas, no significado cultural mais amplo, guanxi significa essa grande rede de relações pessoais, né, que as pessoas usam para fazer negócios, para conseguir um trabalho, para resolver um problema com o governo, né? Então, sei lá, você pode ser um comerciante e você está precisando de uma autorização do governo para abrir aquela loja, para reformar aquela fábrica, né? Aí você vai usar o seu guanxi, porque você tem um primo que trabalha no governo municipal, então ele vai te facilitar as coisas, né? Por aí vai. E o guanxi passa muito também pela questão da comida e da bebida. A maneira de fazer negócios na China, a maneira de se construir o guanxi é convidando as pessoas para almoçar, é convidando as pessoas para jantar, né? O seu parceiro de negócio, né? O comerciante com o qual você está lidando, né? É levá-lo para um bom almoço, para um bom jantar, pagar a ele bebida, né? E por aí vai. E à medida que essa relação vai se tornando mais sólida, você vai levá-lo para conhecer a sua família, porque isso é fundamental também, né? Você ter esse conhecimento ali, né? Ter a confiança de que aquilo que vai acontecer ali é importante, né? Então, tudo isso vai atravessar aí essa discussão. E cada vez mais também a gente tem um papel das igrejas evangélicas nessas novas correntes migratórias aqui no Brasil. Os evangélicos têm sido muito importantes para socializar esses chineses dentro da cultura brasileira. E muitas vezes são essas igrejas que vão fazer um papel que em outros países seria desempenhado pelas políticas públicas, né? Pelo Estado. Oferecer, por exemplo, um curso de língua portuguesa, né? Dar a eles ali dimensões básicas, né, do que é viver no Brasil. Mas, além disso, essas igrejas têm um papel importante porque elas vão apresentar esse imigrante chinês para pessoas de fora do seu círculo familiar. Esse imigrante vai fazer amigos, vai conhecer novos colegas, né, fora do seu círculo íntimo da família, por meio das igrejas. Recentemente, por exemplo, eu soube que eu tenho vários colegas no Mandarim que são evangélicos, de famílias chinesas. Eu não sabia disso, mas é uma parte importante também do circuito pelo qual eles fazem amigos, né? Do circuito pelo qual seus pais, né, estão fazendo aqui amizades, né? Estão construindo o seu guanxi, estão construindo a sua rede de relações sociais. E muitos desses novos evangélicos, né, não eram cristãos na própria China, né? Se tornaram cristãos aqui no Brasil, como parte desse processo de adaptação à nossa cultura local. E aí é interessante também a gente observar que esse é um fenômeno que acontece com outros imigrantes em outras partes do mundo, né? Eu vi há alguns dias um filme muito bonito chamado Minari, que foi um dos vencedores do Oscar desse ano, né? E é um filme sobre imigrantes coreanos no interior dos Estados Unidos. É uma família coreana que está ali tentando montar uma fazenda, né, no interior americano. E uma das primeiras coisas que eles fazem quando eles chegam na cidadezinha onde eles vão morar é passar a frequentar a igreja local, porque é ali que eles vão conhecer as famílias americanas, né? É ali que eles vão formar esses laços de amizade. Então, isso passa também aqui no Brasil, cada vez mais, com esses migrantes chineses, né? Então, vão aprender o português por meio da Bíblia, né? Vão ter ali toda uma inserção na cultura brasileira. Então, a religião desempenha vários papéis, né? Ela tem não só esse papel de consolo, digamos, sobrenatural, né? De estar participando ali oferecendo ali algum tipo de resposta para problemas existenciais, como ela tem também esse papel de sociabilização, como ela tem também esse papel ali de ajudar esse imigrante a se inserir na sociedade brasileira.
Agora, eu dizia para vocês também que a gente tem esse fenômeno, né, da migração de executivos. Então, que é não só essa pessoa que veio para cá porque já tinha uma rede familiar, né, ou que vai trabalhar num pequeno comércio, é também o executivo muito qualificado, que é um profissional de classe média alta, que vai trabalhar na empresa chinesa multinacional. Está diretamente ligado na expansão desse tipo de corporação. Então, essa foto que está ali no slide é de uma reportagem da Folha de São Paulo, exatamente sobre mulheres chinesas que vieram trabalhar no Brasil como executivas das grandes empresas que estão aqui. Então, essas empresas, em geral, não trazem muita mão de obra, ao contrário do que ocorre na África, por exemplo, ou em outros países da América Latina, onde elas podem levar, às vezes, milhares de funcionários. Elas vão trazer apenas algumas pessoas para posições gerenciais, né, para posições executivas, mas tem um papel ali, né, em todo esse circuito. E a gente tem também esse fenômeno, né, de professoras de mandarim que se tornaram influenciadoras digitais. Então, um exemplo é a Pula Muralha, tem um canal no YouTube, né, com centenas de milhares ali de inscritos. E outro é a minha própria professora de mandarim, a Wang Yili, que é uma musa no TikTok, né, com mais de 1 milhão de seguidores. E, em ambos os casos, são canais que falam da cultura chinesa, explicam a cultura chinesa para os brasileiros, né? Curiosidades sobre o idioma, sobre a música, sobre a culinária, né? Tudo isso está passando ali muito relacionado, né? Tudo isso caminha ali passo a passo. E algo que a minha professora tem me dito bastante também, né, é que ela acha que esse trabalho ganhou uma relevância política maior por causa da pandemia. Quer dizer, uma das coisas que está acontecendo no Brasil por causa da pandemia, e bom, em outros países também, é um crescimento de visões negativas sobre a China. Aquele percentual de brasileiros que passou a olhar a China de uma maneira muito mais crítica cresceu muito durante a pandemia. Então, eu vi recentemente uma pesquisa apontando que só 1/3 dos brasileiros tem uma visão favorável da China. Isso é muito baixo. Está comparável ao que é a visão sobre a China no Ocidente, nos Estados Unidos, na Europa. Né? A gente está vendo que tem uma rejeição que está em curso, que passa, em parte, pelo governo Bolsonaro, que passa, em parte, né, pelas dificuldades, né, que estão acontecendo com ele, mas que está para além disso. Né? Não é todo mundo que... As pessoas que têm uma visão crítica da China não necessariamente votaram no Bolsonaro ou apoiam o presidente, embora haja uma correlação forte. Em geral, quem tem as visões mais negativas votou nele. Aí você tem pessoas também de outras opiniões políticas, né, que estão olhando a China com muita desconfiança. E aí, lembrando que a gente discutiu em outras aulas, né, mas sobretudo na aula sobre comércio, né, sobre soft power, há um déficit de soft power chinês na América Latina. Pelo menos na comparação com o que é o comércio. A presença econômica da China é muito maior do que a presença cultural, do que a influência cultural. Isso pode estar relacionado também com o fato dessas comunidades migratórias serem relativamente pequenas, né? A gente não tem uma quantidade tão grande assim de imigrantes chineses vivendo no Brasil ou em outros países da América Latina. Pelo menos não na escala que a gente tem as comunidades dos imigrantes europeus, né? Dos italianos, dos portugueses, dos espanhóis. Né? Então, tudo isso impacta muito, né? Tudo isso afeta muito. E a gente pode lançar uma questão mais ampla, né? De qual é o lugar dos chineses, ou qual é o lugar dos asiáticos, de maneira geral, no melting pot brasileiro. A gente gosta de pensar o Brasil, né, e outros países da América Latina também, como sendo grandes experiências de diálogo cultural, de fusão cultural, tendo gente de vários países, como os Estados Unidos. Né? Mas e aí?
onde é que os chineses entram no nosso melting pot? Porque eles não entram, digamos assim, como os povos oprimidos, né? Como os povos indígenas ou como os africanos que foram trazidos para cá como escravos. Mas eles também não são essa migração mais de elite, né, europeia, que ascendeu socialmente muito rápido aqui no Brasil, né? Eles estão ali num outro diálogo, né? Eles estão ali numa outra categoria, né? Mas onde exatamente? Onde é que eles se encaixam? Onde é que eles entram ali nesse lugar, né? E tem um debate muito interessante, muito bem-humorado entre eles, né, sobre a sua identidade social no Brasil. E que a gente vê muito pelos canais de humor no YouTube, né, como o Iobambu, né, que é um grupo de descendentes de asiáticos, né? Então tem chineses, tem japoneses, tem coreanos, e eles brincam muito com isso. Eles brincam muito com os estereótipos que os brasileiros têm dos asiáticos e que se parecem também com os estereótipos que os americanos têm dos asiáticos. A ideia de que os asiáticos são uma minoria modelo, de que eles são bons de matemática, que eles são bons de escola, né? Eles não criam problemas. Podem ser estereótipos positivos em alguns casos, mas são estereótipos mesmo assim, né? E que passam muitas vezes também por uma noção muito complicada de sexualidade. Qual é o estereótipo que se tem, por exemplo, dos homens de origem asiática? Em termos da virilidade deles, né? Em termos, né, da sua presença masculina. Quais são os estereótipos que se tem das mulheres de origem asiática? E a gente pode estar entrando numa carga bem complicada em termos dos preconceitos, em termos dos clichês, quer dizer, não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. E esses conflitos em torno da identidade, eles podem ter ali uma localização geográfica mesmo, né, muito forte, em bairros como a Liberdade, como a gente vinha comentando em outras aulas, né, em que houve ali toda aquela pressão dos empresários japoneses e mudaram o nome da estação de metrô para Liberdade Japão. Bom, não tem só japonês na Liberdade, né? Tem chineses, tem coreanos, tem africanos de vários países. É um bairro muito mais multicultural do que normalmente se imagina, né? Inclusive com uma história que está muito ligada na comunidade negra de São Paulo, muito ligada com a abolição, com todo aquele período ali anterior, né? E até pelo fato da gente não ter Chinatown no Brasil, muitas vezes isso aí fica mais confuso, né? Então, como é que você identifica os locais nas grandes cidades que estão associados a essa herança cultural chinesa? Então, por exemplo, no caso ali mais recente, né, a gente passou a ter no Rio de Janeiro, em outras cidades também, uma comemoração pública na rua do Ano Novo Chinês. Que é uma coisa relativamente recente, isso vem de uns 4 anos para cá, né? E aí, por exemplo, aqui no Rio, pode ser num espaço ali como a Lapa, né? Junto dos Arcos da Lapa, e ter ali as barraquinhas de comida típica, ter ali as barraquinhas de artes marciais, né? Que tudo isso vai passar ali e passar a fazer parte ali, né? daquele cotidiano. E a gente tem agora também uma experiência muito interessante no Rio de Janeiro, que eu acho que poderia render, inclusive, um artigo interessante de pesquisa, que é a Escola Internacional Chinesa, que foi criada no Rio. Há pouco tempo, tem alguns meses, né? É uma escola que funciona em Botafogo, num prédio que, no passado, abrigou a Embaixada Chinesa no Brasil, e ela é uma escola internacional. As aulas dela são em mandarim, inglês e português. E ela foi um projeto importante do atual cônsul chinês aqui no Rio. Desde que ele chegou na cidade, ele tem falado, né, em criar essa escola. Ele a criou pensando na comunidade chinesa no Brasil, né, nos filhos, né, que estão aqui, desses imigrantes, né, uma maneira deles continuarem mantendo os laços, né, com a cultura chinesa, mas ela extrapolou para muito além disso.
a maior parte dos alunos da Escola Internacional Chinesa não são filhos de chineses. São pessoas da elite do Rio de Janeiro que estão fazendo a escola por conta desse ensino em línguas estrangeiras, né? Por conta dessa formação mais internacional. Agora, é uma discussão muito interessante de soft power, né? Porque anteriormente a elite brasileira mandava os seus filhos para a escola britânica, para a escola americana, para a escola suíça. Então você tem agora algumas famílias de elite, pelo menos, que estão mandando seus filhos, né, para a escola internacional chinesa, porque acham que isso vai abrir oportunidades para eles, né? Vai abrir portas profissionais. É uma mudança expressiva, né? Nós estamos falando aí de alguma coisa que já está apontando para um cenário diferente, né? Então, o meu argumento para vocês é que a gente tem essa situação social e política mudando de uma maneira muito rápida e que nós ainda não compreendemos todas as transformações e todas as ramificações daquilo que está acontecendo. Mas é um excelente tema de pesquisa, entre outras razões, porque é um trabalho de campo que você pode fazer sem precisar fazer uma viagem internacional, né? Então, você pode fazer essa pesquisa passeando pelo Rio de Janeiro, passeando por São Paulo, a um custo muito mais baixo, né? Então, vale a pena também estar ali, né, com o radar ligado para todas as questões ligadas a isso. E, bom, com isso, eu paro a parte expositiva e entro agora, né, para o debate com vocês, para a conversa com vocês. Dúvidas, perguntas, comentários? Qual é a experiência de vocês com os imigrantes chineses no Brasil? Vocês conhecem os chineses que estão vivendo por aqui? Ou no caso da Astrid, da Argentina, né, em outros países? Eu vou começar, então. Eu conheço a minha professora de mandarim. Ela veio especialmente para ensinar mandarim. Então, ela disse que também ensina um português lá, e ela conheceu alguém, e por isso que ela veio ensinar português, mandarim aqui. Então, ela disse que foi um processo bem legal para ela, e ela está aqui há uns bons anos. Então, esse processo que você falou de uma outra leva de chineses, além daquela anterior dos anos 90, está se produzindo no Brasil, né? É mais isso. E também a questão do Japão, Liberdade, que é interessante. A minha professora só corta cabelo lá, na Liberdade, porque é Nossa, muito específico. Exato, porque eles têm também essa questão de. Ah, é porque no Brasil eles não cortam tão bem assim, é um estilo mais diferente de cabelo. Então também tem essa peculiaridade, né? De eles se assemelham muito ainda com as características chinesas, eles buscam esses locais. não, faz todo sentido, né? Até de você buscar cosméticos específicos, né, que podem ser valorizados pelas mulheres chinesas, mas que não vão ser facilmente encontráveis aqui no Rio de Janeiro. Maurício, eu botei no chat uma pesquisa que saiu recentemente, justamente sobre isso que estava falando, dos apoiadores do Bolsonaro, né, rejeitarem a China, e, enfim, uma pesquisa que fizeram recentemente com eleitores do Lula, do Bolsonaro e da dita terceira via sobre a percepção sobre 4 a 5 países, inclusive a China. Então, foi uma coisa muito interessante que eu achei. Foi essa mesmo que eu estava me É, referindo, que pega China, Estados é, Unidos, Alemanha e Argentina. e a China, isso. Na verdade, o único desses países em que a maioria dos brasileiros tem uma visão positiva são os Estados Unidos, né? É impressionante, É. né? A opinião pública brasileira tem uma visão muito agressiva de outros países. Não, e sobre essa questão da diáspora chinesa no Brasil, estava justamente conversando na minha aula de mandarim sábado sobre isso, né, que como a maioria dos imigrantes chineses aqui no Rio de Janeiro, especificamente, são do sul da China, e por isso eles falam cantonês ou outros dialetos. Então a gente não consegue praticar isso com eles, né, porque você vai na pastelaria e vai ouvir, eles estão falando cantonês, você não vai entender nada se você estiver aprendendo mandarim. Muito, muito, muito curioso isso. E outra coisa que a questão das igrejas evangélicas eu achei bastante interessante também.
Eu sempre notei isso, que perto da UERJ tem uma, em Vila Isabel, na Teodoro da Silva, perto do Hospital Pedro Ernesto, né? Então, sempre que eu ia para a UERJ de ônibus, eu passava por ela e olhava. Achava curioso como tinha uma igreja evangélica chinesa no meio do Rio de Janeiro. É verdade, pode dar também um bom trabalho de campo, né? Uma boa pesquisa, né? Entender essas redes de sociabilidade, né? O que esses chineses estão buscando na religião, na igreja, né? Eu também ia falar isso, eu não sabia também desse dado da igreja evangélica. Então, eu achei muito interessante também. Eu realmente não sabia. Acho que um dos grandes baratos dessa agenda de estudar a imigração, né, é que ela traz para o nosso campo de relações internacionais todo um olhar relacionado ao cotidiano. As relações internacionais não são apenas as grandes potências negociando na ONU, né? Ela é o chinês indo na igreja evangélica aprender português com a edição da Bíblia que tem lá. Ela é o comerciante que está te vendendo ali um pastel de feira, né, enquanto você está passeando pela Rua da Alfândega. Tudo isso entra dentro do nosso horizonte. Eu diria que quem faz esse tipo de pesquisa, né, e até a bibliografia que eu usei para montar essa aula, são muito mais os antropólogos e os sociólogos. Não é tanto a nossa pesquisa de relações internacionais ou de ciência política, né? Mas é um tema bom para nós também. Dentro dessa ideia, né, de que talvez a gente possa fazer uma aula presencial, né, para encerrar o semestre, eu acho que nas atuais circunstâncias do coronavírus a gente pode começar a pensar nisso. De repente ter uma aula ali pelo fim de novembro em que a gente passearia um pouco ali pelo centro do Rio, veríamos esses lugares ali de interesse, né, para a história chinesa e terminaríamos tomando um chá na confeitaria KV ou na confeitaria Colombo. Se vocês toparem, eu monto o roteiro. Acho ótimo. Sim, é uma ideia legal. Vamos pensar isso então. Então a gente está chegando perto do fim do curso, né? Além da aula de hoje, vão ter mais 2 aulas só. E depois a gente podia fechar com essa aula passeando pelo centro do Rio e falando da presença chinesa no centro, ou da presença asiática de maneira geral. Inclusive, em alguns casos, vai ser oportunidade para eu conhecer vocês pessoalmente, né? Porque, com algumas exceções, como o Natan e o Matheus, que já tinham sido meus alunos anteriormente, né? Muitos de vocês eu só conheço pelo Zoom, né? Aliás, Natan, eu estava até pensando uma coisa triste, aquela foto que eu postei nas minhas redes sociais, né, na sexta-feira, né, para marcar o dia do professor. Pelo menos 2 daqueles seus colegas saíram do mestrado durante a pandemia por problemas de depressão, né? Pois é. Como está cobrando um custo, né? Como está impondo para a gente uma série de problemas, né? O Matheus está lembrando aqui no chat que algo interessante sobre a presença asiática e chinesa é que já foram tema de escola de samba. É verdade, Matheus. Tem até uma história curiosa com relação a isso, que essa escola de samba que saiu desfilando, né, com o tema da China, ela conversou com o consulado para pedir financiamento. Só que ela só fez isso em cima da hora do desfile. E aí o pessoal não gostou muito, acabou, né, não dando ali uma grande... Não funcionou bem, né? Mas é claro que o tema está presente, né? Eu acho que teria um super bloco de carnaval, né? O bloco Dragão Chinês, por exemplo. Né? Em São Paulo, e aí eu vou frisar para vocês novamente, né? Como é que São Paulo, né, é mais cosmopolita que o Rio, em várias maneiras, né? Em São Paulo tem um bloco indiano, que é o bloco de Bollywood. E eles saem fazendo aquelas coreografias dos filmes, né? Eles saem vestidos como os personagens dos filmes de Bollywood. É o maior barato. Qualquer dia eu vou para São Paulo no carnaval só para poder desfilar nesse bloco.
Matheus está lembrando aqui também que, nos últimos anos, os chineses estavam em peso nos setores mais nobres da Sapucaí, comprando ali os camarotes, né? Comprando ali as cadeiras de luxo. Né? Faz sentido, né, Matheus? Eles estão com dinheiro, né? Eles têm a possibilidade de fazer isso. E tem, claro, uma curiosidade muito grande deles com relação ao carnaval, em particular o Carnaval do Rio de Janeiro. Vocês sabem que a gente tem um aluno de doutorado que é diretor de escola de samba, né? Thiago Salles. Podem tentar convencê-lo aí a fazer um enredo mais voltado para as relações internacionais. Não, o ponto de encontro entre o samba e a da Rita é enorme. Tem vários países já foram abordados. É verdade. Mas da Venezuela, né, patrocinou o Exército da Vila Isabel em 2006, foi campeão. E a Vila Isabel foi campeã com aquele desfile. Né? Foi... Era o auge do soft power chavista na Exatamente. E faz todo sentido também se a gente pensar aquelas conexões, como que eu descrevia para vocês, né? De que uma boa parte do carnaval do Rio de Janeiro, na verdade, é comprado na China, né? Na cidade de Wuhan. Bom, eu vou recomendar um filme para vocês, sobre um filme de ficção sobre esse tema, que é um filme que me é especialmente caro. Ele se chama Made in China, é um filme brasileiro, e as minhas professoras de mandarim, que são mãe e filha, trabalham como atrizes nesse filme. Eu vou pegar aqui um link para vocês com a ficha técnica. A história desse filme é muito interessante, o enredo desse filme é bem legal. Ele é a história de imigrantes chineses na Rua da Alfândega aprendendo a conviver, a trabalhar juntos com os brasileiros. E, no final, eles acabam inventando uma calça jeans recheada, que vai ser exportada para a China. E é muito interessante, o filme é muito bacana, muito bem-humorado, é uma comédia. Né? As minhas professoras estão ótimas no filme. Se vocês as virem lá, vocês jamais vão achar que elas não são atrizes profissionais. Parece que elas só fizeram isso da vida. E mostra muito bem também essa mistura cultural que é o centro do Rio. Então, tem os chineses, tem os brasileiros, tem os árabes. Né? Uma das cenas mais bonitas, a Regina Casé leva a minha professora de mandarim até a igreja de São Jorge. E ela explica para a minha professora por que São Jorge é um santo tão importante para nós brasileiros. É muito bonito o filme. Né? E dentro dessa perspectiva, né, altruísta, né, inclusiva, né, de que cabe todo mundo dentro do Brasil, né, de que nós somos um melting pot e que brasileiros e chineses vão aprender a trabalhar juntos e todo mundo vai sair ganhando. Então fica aí a Professor, dica. eu ia aproveitar e perguntar o filme que você mencionou mais cedo da migração coreana para os Estados Unidos e que ele eu perdi o nome do filme. É Minari e ele está disponível no Amazon Prime. Minari é um tipo de erva coreana que é muito usada na alimentação, muito usada como remédio. Né? Então, no filme, essa erva acaba simbolizando a força das raízes culturais coreanas. E tem uma personagem no filme, a melhor personagem, aliás, que é a avó, né? A atriz que interpreta a avó ganhou o Oscar, né, por essa interpretação.
ela leva algumas dessas mudas de Minari e planta na fazenda dessa família, lá no interior dos Estados Unidos. Então, é um símbolo, né, dessa capacidade de adaptação cultural, resistência cultural. Muito bonito. Obrigada. Então, quanta coisa interessante está saindo dessa discussão, né? Como a gente pode pensar aí uma série de debates, né, envolvendo migrações, né? Não só sobre os chineses, né, ou sobre outros povos asiáticos, né, mas trazer isso aí para a nossa rodada de discussões, né? Eu li agora no fim de semana um livro muito bom sobre o dinamismo econômico dos refugiados mundo afora, né? Que também me deu vontade de usar em curso, né? Me deu vontade de usar como bibliografia e puxar aí umas discussões. Eu estou planejando para o ano que vem, para 2022, dar no PPGRI um curso sobre direitos humanos, que é uma coisa que eu faço ocasionalmente, né? A última vez que eu fiz isso foi em 2018, no ano da eleição presidencial brasileira, e foi muito simbólico a gente estar discutindo direitos humanos naquele contexto de polarização, de radicalização ideológica, né? Eu estou com vontade de fazer isso de novo no ano que vem. Acho que pode dar umas discussões interessantes. Mais alguma pergunta de vocês? Algum comentário? Alguém queira comentar um livro, um filme que viu recentemente? Ou fazer alguma pergunta sobre a China contemporânea? Né? Também podemos aproveitar o momento para isso. Né? Eu estava conversando com os alunos da graduação, eu estou dando uma matéria de economia na graduação, sobre o momento que a economia chinesa está passando agora. Né? Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando isso, mas está um ano relativamente difícil para a economia chinesa. Né? Bom, digo relativamente porque eles vão crescer bastante. Eles vão crescer uns 5% esse ano, pelo menos. Mas vai ser menos do que era esperado. Estão tendo ali problemas no abastecimento de energia elétrica, tem aquela crise imobiliária muito grande, né, em torno da Evergrande, né, da empresa que é o pivô disso, e está tendo um impacto forte para o Brasil. Hoje eu li uma reportagem na Folha de São Paulo com algumas estimativas feitas pelos economistas de que quando o PIB chinês cai 1%, o PIB do Brasil cai 0,3%. Tem uma correlação direta. Então, uma China que está deixando de crescer, digamos, 1 ou 2%, né, isso vai impactar negativamente aqui no Brasil também. Mais perguntas, mais comentários? Ok, então, pessoal. Então, paramos hoje por aqui. A gente volta na semana que vem para falar sobre Brasil, China e meio ambiente. Né? Vou compartilhar com vocês algumas das pesquisas para o meu livro. Né? Também tem um capítulo só sobre esse tema. E vou pensar, então, esse roteiro para a gente fazer uma aula presencial, fechando o nosso curso. Acho que deve ser algum momento ali da final de novembro, alguma coisa assim. Acho que vai ser uma boa maneira da gente se despedir de um ano muito difícil para todos nós, né? E para eu conhecer vocês pessoalmente, que é algo que eu quero muito fazer. Então, já fica aí pré-agendado, né? Vai ser a nossa 11ª aula. Ok? Então, um abraço para vocês. Zaijian, até logo. Até a semana que vem. Tchau.